uma técnica de desenvolvimento de software é o TDD, Test Driven Development, desenvolvimento orientado por testes, né? Então a lógica é você propor um teste para um software que nem existe, né? Quando você tentar executar esse teste, com certeza vai falar que o software não existe, então você cria uma funcionalidade para poder executar aquele teste, e a hora que ele for bem sucedido é porque você criou a primeira funcionalidade. E à medida que você for criando testes, vai sendo escrito software, certo? Uma ferramenta muito interessante para a gente utilizar com isso é o Cucumber. Tá? Eu vou usar aqui no Eclipse o Cucumber, mas você pode usar em qualquer IDE. Então, para isso, eu vou criar um projeto do tipo Maven, certo? Maven Project. Se você não possui, né, essa opção aqui, é porque você tem que ir no Marketplace, lá no Help Marketplace, Eclipse Marketplace, e pedir para instalar o Maven. Tá? Vou usar essa opção aqui. Deixa ele carregar. Para este exemplo eu vou usar esse Quick Start, tá? Já com a versão pré-definida. Aí o grupo ID vai ser Edu, eu vou chamar aqui calculadora Cucumber. Aqui é o nome da calculadora que nós vamos criar, que nós vamos fazendo testes para uma calculadora que nem existe ainda. E se ele não apareceu aqui, só um instante. Calculadora Cucumber. Isso. Ok. Então vamos lá. Então olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá, é me preocupar com as dependências. Vou preocupar com as dependências. Ele já vem com o JUnit 4, que é aquele filtro que eu utilizei. Eu vou usar, além disso, o Cucumber Java. A versão aqui que eu previamente utilizei era essa, 1.1.7. Vou adicionar Cucumber JUnit. Vou adicionar Cucumber Pico Container, certo? Nessa versão aqui. Se por acaso não estiver aparecendo para vocês aqui, o que vocês podem fazer? Vocês vão nesse site Maven Repository, tá? E procura lá, eu quero lá o Cucumber Java, certo? Ele vai te voltar várias versões, você vai escolher a versão, né, que você quer. No caso aqui eu vou entrar na mesma que eu utilizei lá, certo? Foi a 1.7, certo? Tem versões muito mais atuais, nós vamos ter compatibilidade com esse exemplo, eu usei essa aqui. Vai pegar essas linhas aqui, ó, dá um Ctrl C, e no projeto, tá, em vez de você vir nessa tela aqui, você vem no POM.xml, né, POM.xml, e vai colocar, tá, lá dentro das dependências, você vai colocar aqui dentro dessa tag dependências, dá um Ctrl C, Ctrl V, e vai colocar lá, certo, as suas dependências. Certo? Ele está dando um errinho aqui, deixa eu ver. Normalmente ele funciona melhor quando a gente põe as dependências depois do build. Vamos ver se era esse o caso. Dentro da tag project, né? Então eu joguei as dependências todas aqui, ó. Então, tem todas as dependências lá, eu poderia ter digitado ou copiado uma a uma, certo? Mas com essa interface gráfica aqui eu consigo fazer mais rapidamente, certo? Tá, então agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele dar um build, run as Maven test. Ele vai dar o build aqui. Há um detalhe que deixar padronizado aqui, ó. Todas essas dependências eu vou botar para teste, certo? Todas essas dependências eu vou botar para teste. Vou dar um build de novo. Vamos dar um build novamente, salvar, né, perdão, e vamos executar o build novamente.
O próximo passo, nós vamos criar aqui nesse projeto uma pasta, tá? Já tem source tests, né? Aqui eu vou criar uma outra pasta que chama new folder source tests resource. E ok, está criado uma pasta source, não era bem isso aqui. Então eu vou criar um source folder src test resource. Então tem aqui, ó, o código principal do Java que nós vamos desenvolver. Inclusive ele já traz aqui, né, esse app Java. Vamos apagar ele, que a gente não vai utilizar ele. Nós vamos desenvolver de zero nossa aplicação, certo? E aqui nós vamos criar um arquivo de resources onde vai ter a história do Cucumber, certo? Bom, então aqui em Java eu vou criar esse arquivo aqui, essa classe. Eu vou chamar ela de Calc Runner. Lá em Calc Runner eu vou escrever o seguinte código: run with, perdão, aqui tinha que ser maiúsculo, run with cucumber.class. Já a gente vai aqui fazer aquele erro ali subir, certo? Cucumber options. Essa parte de opções, ela não necessariamente é obrigatória, tá? Você pode fazer, pode até fazer depois, mas vai tornar o nossa história, né, com o Cucumber um pouco mais organizada. Eu vou botar o formato Grady e HTML target Cucumber. Além disso, eu vou... Isso, agora sim. Eu tinha apagado minha chave aqui. Após isso, eu vou criar, além das opções, né, do formato, eu vou colocar features. Eu vou avisar para ele qual que é o diretório de features. Source test resources, que é aquele diretório que a gente criou. Resource, né? Resource. Se colocar diferente o nome que está aqui, vai dar muito problema até descobrir que é isso, né? Vai ser um sofrimento, digamos assim. Então eu criei aqui features, tá? Avisando qual que é o diretório onde vai estar a história Cucumber, vai estar aqui. E isso aqui para ficar mais organizado quando a gente for usar o arquivo do Cucumber. Vou dar um Ctrl Shift O para incluir as bibliotecas, certo? Então eu vou ter digitado aqui, tá, o formato, features, e dei Ctrl Shift O, apareceu já aquelas bibliotecas, certo? Vou salvar aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora? A nossa história Cucumber. Então nós vamos vir aqui, ó, criar um novo arquivo. Eu vou chamar ele de calc. Ele tem que ter essa extensão para funcionar corretamente. Aí o que acontece? Aqui ele já traz pra gente, né, um exemplo de como criar essa história Cucumber. Já traz aqui em inglês, certo? Nós vamos usar em português. Eu vou apagar isso tudo aqui para cima. Tá aqui, ó, language pt. Então olha só, português.
Então, em vez de usar filtro, tá vendo que ele parou de reconhecer? Em vez de usar filtro, né, eu vou colocar funcionalidade. Funcionalidade. Aí, tá, eu não vou botar em inglês, é claro. Eu vou colocar... qual que é a funcionalidade? Calculadora. Né? Calculadora. Certo? Então, olha lá. Cenário, vou traduzir em português. Cenário, 2 pontos, somar. Quero somar. A calculadora faça um somatório. Bom, também pensando aqui na tradução, né? Given, né? Quer dizer o quê? Dado, instanciei calculadora. Instanciei calculadora, certo? Quando, tá? E aí esse AND aqui nós não vamos usar porque não tem duas condições. Eu instanciei a calculadora, eu desejo somar, né? Então eu instanciei a calculadora. Vou usar uma linguagem um pouco mais próxima da programação. E aí o que acontece? Quando eu fornecer o primeiro número, no caso aqui eu vou botar número 1, certo? E eu fornecer o segundo número, no caso aqui eu vou botar número 2, certo? Então eu já coloquei essas condições. Então, tá? O que eu esperaria? Então, o resultado da soma deve ser, no caso aqui a gente sabe que é 3, né? Certo? Então eu só usei aqueles termos em inglês para a gente ver que, tá? Vocês vão ver vários tutoriais aqui lá em inglês, e para cada linha em inglês a gente achou uma tradução, né, para o português. Certo? Vou salvar aqui. Certo? Vou salvar aqui e vou agora executar. Você viu que ele organizou agora? Eu vou executar isso aqui como um teste. Quando eu fiz isso, olha o que aconteceu. Ele me voltou, olha lá. Você pode implementar os seguintes passos, né? Dado, quando eu botei aqui dado, ele falou que você vai ter que criar um método para executar esse enunciado. Vai ter que criar um outro método para executar esse segundo enunciado, quando, né, fornecer. E quando eu for fornecer outro número, né, vai ter que ter um outro método. E por fim, o resultado da operação. Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Vou copiar esses métodos aqui, que ele já me criou como sugestão, e vou criar uma classe, tá? Calque passos agora, né? Então os passos que eu vou ter que ter para testar e consequentemente desenvolver minha calculadora. E vou colocar esses métodos aqui dentro. Ele vai dar um errinho, né? Porque ele não vai reconhecer, dá um Ctrl Shift O, que ele vai importar, certo? Ele vai importar as respectivas bibliotecas, né? Então olha lá, ele vai dar opção em espanhol, tá? Em outra língua, eu vou colocar aqui em português, sempre em português, ó. Então agora ele tá ok, certo? Nós não vamos fazer tratamento de exceção. Então vou apagar aqui, vem padrão, certo? Então, para tornar a nossa explicação assim mais enxuta, não trataremos de exceção. Bom, agora eu tenho que desenvolver o meu software de fato, né, a funcionalidade de fato, para poder cada etapa dessa executar. Então o que eu preciso? Ó? No meu código principal, bom, de fato agora eu tenho que ter uma calculadora. Certo? De fato eu vou ter uma calculadora. Certo? Então olha lá, no meu primeiro teste, eu tenho que instanciar a calculadora. Então, no caso, né, eu já tenho ela criada aqui. Eu vou criar uma variável calculadora, um objeto calculadora sem instanciar no momento. Então,
calculadora, só que eu não instanciei, certo? E aqui eu vou instanciar. Então, calculadora igual a new calculadora. Instanciei o objeto, tá? Da classe calculadora, certo? Bom, quando eu fornecer o primeiro número, eu posso jogar direto lá na calculadora, ou posso criar uma variável aqui, int operador 1, número 1, por exemplo, número 1, e int número 2, certo? O que eu vou fazer aqui? Para não ter que chamar de imediato já a calculadora. Eu vou armazenar no número 1 esse argumento aqui, ó, que ele automaticamente criou para esse método. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa para o número 2. O argumento 1 deste método, certo? E por fim, aqui eu tinha que conseguir fazer a soma, né? No momento, minha calculadora ainda não faz isso. Então, eu vou ter que fazer um método de somar. Int, vamos pensar que a gente está somando só inteiros. Somar. E aí eu vou passar como parâmetro aqui, ó, aqueles dois números. Então, vai lá, número 1, operador 1, né? Operando 1 e operando 2. Operando 2. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou dar um return com a soma do operando 1 e operando 2. Certo? Ok, então salvei aqui. Agora eu já posso fazer um teste. Como é que eu vou fazer um teste? Agora eu vou associar o JUnit aqui, ó. Assert equal. Ele vai te pedir, né? Eu vou pedir fornecer para ele primeiro. Qual que era o resultado esperado? Ó? Argumento 1. De onde está vindo esse argumento 1? Tá vendo? Ó? Lá, naquele primeiro método forneci 1. No segundo método forneci 2. No terceiro método forneci o resultado esperado, 3, né? Então, tá? O resultado esperado que passou ali. E aí vou executar a calculadora de fato, ó. Calculadora ponto somar, né? Deixa eu ver aqui. Somar, isso. Somar. E vou passar o número 1 e o número 2 que eu armazenei. Certo. Aqui eu vou dar um Ctrl Shift O para ele importar a biblioteca do assert. Certo. Equal. Deixa eu ver se já importou aqui. Não é somar aqui? Sim, é somar. Calculadora, somar. O objeto que eu criei é calculadora, né? Calculadora, somar. Ah, perdão, aqui, ó. Tem um erro de digitação aqui. Certo. Agora sim eu vou pedir para importar. Importei aqui, ó, o JUnit, certo? Então agora eu posso de fato executar o meu primeiro teste, certo? Vamos ver se ele passou? Ó, agora de fato primeiro eu criei toda a história do teste. Aqui eu criei os métodos para executar os passos do teste, e para cada passo do teste, né, eu posso precisar de um objeto que de fato vai ser meu código principal. Então olha lá. O que o JUnit voltou? Passou o teste. Passou o teste. Isso é, consegui desenvolver a primeira funcionalidade, certo? Através de um teste. O que eu fiz passo a passo? Eu criei a história do teste, né? Criei a história do teste usando linguagem natural português, certo? Em seguida, criei um método, uma classe que eu vou usar apenas para implementar esses passos do teste, certo? Os passos do teste, que ele me recomendou todos aqui, né? Vocês devem lembrar que ele recomendou naquele momento, quando eu executei esse feature,
Ele recomendou todos esses passos aqui, certo? Bom, e em algumas situações, para executar esses passos, eu tenho que ter um objeto previamente criado, que vai ser nossa classe, né? Que já vai ser o código de fato, certo? Então, enquanto eu estou testando, eu estou construindo o código de fato. Eu construí aqui, tá, a soma já, a parte de soma, certo? Se o meu teste tivesse falhado, vamos supor aqui, tá, que eu vou forçar uma falha. Eu sei que o resultado está errado, né? Mas eu vou forçar uma falha. Ó. Vou executar aqui como um teste. Opa, deu uma falha. Tá? O resultado deveria ser 4, ele não voltou 4. Certo? Então, só para mostrar para a gente que ele está pegando aquela nossa história e usando ela como teste. Certo? Bom, então fiz esse passo a passo para a funcionalidade de somar. Aí falando, agora eu quero criar, tá, uma segunda situação, o cenário subtrair. Vou criar um segundo cenário. Cenário subtrair. Então, ó, minha calculadora lá, se você olhar, ela já existe, né? E já fiz a soma dela, com base em testes previamente criados. Então, vou criar um teste para subtrair. Tá? Então, dado que instanciei a calculadora, quando eu fornecer o número 1, fornecer o número 2, o resultado da subtração deve ser, ó, 1 menos 2, tá? Menos 1 no caso aqui, né? 1 menos 2, menos 1, certo? Vou vir aqui pedir para executar como de unit test. O que ele vai fazer para a gente? Ó? Ele vai novamente indicar, opa, para você fazer esse teste, está faltando uma coisa. Tá? Ele identificou, ó, ele já identificou, dado, instanciei a calculadora, ele achou. Dado que eu forneci o primeiro número 1, ele já achou. Forneci o segundo número, no caso 2, ele já achou, né? Já tinha previamente implementado lá. Mas ele não tem esse passo aqui, ó, a subtração. Então ele recomenda que a gente faça isso lá, tá? Nos passos. Então nos passos eu vou fazer esse teste aqui, ó. Certo? Novamente eu não quero tratar a exceção. Bom, aqui, para mim poder fazer, ó, vou ter que fazer aqui um assert equals de novo. Assert equals. Tá? Vou passar esse argumento de teste como teste de fato. Calculadora ponto subtrair. Só que eu não vou ter isso lá implementado. Né? Não tem lá implementado. Vou passar os parâmetros, né? Número 1, número 2. Então, como não é nem possível executar esse teste, eu tenho que implementar no meu código fonte de fato, né, essa funcionalidade que não existe ainda. Certo? Então, vou lá, ó, public. Vou organizar um pouquinho o código aqui, né? Tá um pouquinho bagunçado. Opa, tá certo. Aqui fica bagunçado. Public int, vamos botar inteiro, subtrair, vai receber um operando 1, int operando 2, certo? O que ele vai fazer? Vai retornar operando 1 menos operando 2. Agora eu consigo executar esse teste aqui. Vou salvar tudo. Certo? Eu consigo executar esse segundo teste. Ó, run as junit test. O que aconteceu? Ó, deu um probleminha aqui. Vamos ver. Resultado 1 menos 2 deve ser menos 1. Quanto será que ele voltou aqui? Vamos ver se está tudo certo aqui. Operando 1 menos operando 2. Tá, vamos tentar aqui um número positivo. 3 menos 2 deveria ser 1. Vamos executar lá. Isso. Tá? Talvez por questão de caracteres ali, né, ele não pegou um caractere negativo, certo?
Então, olha lá, eu consegui nos dois cenários, cenário somar e subtrair, eu consegui, tá, criar funcionalidade com base em uma história. Tá, com base em uma história que eu criei aqui. Aqui, ó, dado que eu distanciei a calculadora, eu forneci o primeiro número, forneci o segundo, o resultado da soma deve ser tanto. Então eu escrevi isso aqui em português, claro, certo? Ele gerou para mim os passos recomendados na forma de métodos de uma classe, e para mim poder executar de fato esses métodos, o que eu fiz? Eu precisei, tá? Qual que é a lógica do TDD? Desenvolver a funcionalidade, desenvolver a parte do software que atenda aquele teste, certo? Então, para multiplicação eu faria o mesmo passo, subtração a divisão o mesmo passo, se for fazer exponenciação na calculadora o mesmo passo. Então essa é uma lógica de TDD usando o Cucumber.